Boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Patrícia. Para os novatos, a gente faz um estudo e a gente traz entendimento de um tema, né, para poder conversar, como a Cida falou, né, mas é uma conversa, tá? Então, a gente não tem, né, não tenho a pretensão de saber tudo. Eu escolhi, ou escolher, não sei esse tema, e eu achei muito difícil encontrar referências. Eu encontrei muita coisa contraditória, então eu fui assim, no básico, né, que é a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente quando ele fala a respeito dos falsos profetas, embora no falso profeta ele também faz uma referência a Isaías. E falando de profetas, e aí eu peguei um pouco um recorte assim, os profetas e os falsos profetas da antiguidade e da atualidade. E o que é que a gente entende por profeta? Alguém já foi em Congonhas? Eles eram tidos porque profetizavam, como você falou de Isaías, Isaías como profeta, ele profetizou a vida do Cristo. Joel, tiveram vários profetas, Isaías e que outros que profetizaram a vida profeta porque profetizavam, por isso que eles viviam lá em praça, sonhei, eles queriam ser profeta para adivinhações que tinham sonhado com o que ia acontecer. Que mais? Profeta é aquele que liga o alto ao mundo. O profeta é o médium. Ele traz do mundo espiritual a verdade para o mundo dos encarnados. O profeta é sinônimo também de carismático, que também é porta-voz. O profeta é o porta-voz. De uma instância mais elevada. Exatamente. Ok. Então vamos avançar. Eu fui, né, no meu amigo Ruais, para poder trazer o que é o profeta. Né? Então, lá ele tem algumas definições e algumas delas são: pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Pessoa que, supostamente, prediz o futuro, vidente, adivino. Indivíduo que prevê acontecimentos futuros por dedução ou intuição. Eu coloquei supostamente porque em muitos locais, inclusive na Bíblia, nós vemos a definição do profeta também como vidente. Mas ele pode falar, trazer uma predição do futuro, como Lázaro falou, né, de Isaías, que fala a respeito da vinda do Messias, ou não, tá? Ou não. Não é assim, uma condição, né, obrigatória. Então é uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, como o Hipólito mencionou, né, que faz essa ligação entre Deus e os homens, né, através então de uma mensagem. O Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 21, vai trazer que profeta é todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. É um conceito um pouco mais amplo. E aí a gente precisa também ampliar a nossa percepção quando a gente fala de profeta, não somente restringindo o nosso pensamento àquelas pessoas que se encontram citadas na Bíblia, mas também aqueles que convivem conosco e que nós também estudamos. Nós estamos estudando na primeira parte
da noite o livro do André Luiz. E quando eu li essa última parte, né, instruir os homens e revelar os mistérios da vida espiritual, eu me lembrei também do André Luiz. Ele se encaixa nessa descrição? Ele também se encaixa. O Chico, né? E outras pessoas que a gente pode ir também pensando, inclusive pessoas próximas a nós, que podem também se encaixar nesse conceito. O que nós precisamos ter clareza é a respeito também do tipo de mensagem que o profeta traz, tá? Bom, o profeta, né, ele vem então nessa mediação que ele faz entre um nível mais elevado e o nível terreno, né, trazendo uma mensagem, ele faz uma comunicação. Então eu fui atrás da teoria da comunicação. Algumas pessoas aqui já devem trabalhar com isso. Eu trouxe uma imagem mais assim, simplificada, tá? Que eu não vou me aprofundar, é só para a gente ter uma ideia de como é que se dá então esse processo do profeta. Então tem aqui um esquema da comunicação. Duas pessoas, né? Nós podemos também pensar em encarnados e desencarnados, tanto faz um como o outro, tá? O emissor é quem fala, escreve ou gesticula, tá? E o receptor, quem ouve, lê, observa. Nesse nosso esquema, quem é que seria o emissor? O profeta, né? Ele vem trazendo uma mensagem. E o receptor? A gente, né? Todo mundo que está ali, o público. No caso, por exemplo, dos profetas da antiguidade, as pessoas que se reuniam nas praças, né? Para poder ouvi-los, né? E no nosso caso, da modernidade, todos nós, tá? Tem um canal, ali no caso é o telefone sem fio, né? No caso do profeta da antiguidade, era muito utilizado a fala, né? A voz. Se a gente for lembrar de Paulo, né? Ele usava muito as cartas. E nós temos também a mensagem, que é algo que precisa ser transmitido, tá? E aí é na avaliação dessa mensagem que nós, receptores, precisamos estar atentos. E também quando somos emissores, porque tudo isso acarreta uma responsabilidade. Hoje em dia, nós vamos ver, nós nos tornamos rapidamente emissores de mensagens. Então, nós carregamos aí essa responsabilidade. Principalmente quando eu pego uma mensagem e envio, né, lá para a minha lista de contatos e tudo, eu tenho essa responsabilidade. Um dos livros do André Luiz vai falar a respeito disso. Não sei se é Obreiros da Vida Eterna, mas depois eu vou mencionar. Tá? Bom, quem sabe dizer, então, o nome de alguns profetas? O Lázaro já adiantou ali do Isaías. Quem já foi em Congonhas? A Mata falou Nostradamus? Nostradamus. Quem que a gente vê lá nas estátuas de Congonhas? Que a gente lembra? Jeremias. Joel, Jeremias, Isaías, Elias. Elias. Quem mais? Jesus Cristo. Hã? Baruque. Abacuque.
Jesus. Patrícia, Jesus. Um profeta, ele é o Messias. Né? De certa forma, ele vem trazer instruções da instância divina, né? Deus, para nós. Ele é o profeta maior. Então, ele pode ser considerado. Inclusive, eu acho que na Bíblia a gente tem alguma menção dele como o profeta. Ele não quis, porque quando cuspiram nele, foi profetiza quem te cuspiu. Ele não quis, ele se evitou de fazer aquilo. Eles cuspiram e escarraram nele, profetiza, chamando ele de profeta. E ele se esquivou de profetizar quem estava escarrando nele, quem estava maltratando. Eles o consideravam, né, como profeta, por isso que eles falaram. Profetiza quem desprofeteou. Então aqui eu separei os 4 mais conhecidos, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eu vou trazer um pouquinho de conhecimento a respeito deles, tá? E nós temos mais 12 que tem também os livros descritos na Bíblia, né? Oséias, Joel, Amós, que não é o pai de Ezequiel ou de Jeremias, não é um outro profeta. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, tá? Vocês podem recorrer à Bíblia. A Bíblia é um livro super interessante de se estudar, embora traga uma linguagem complexa, tá? O Haroldo Dutra é um espírita que traz no portal Ser um estudo sobre alguns livros da Bíblia. Então ele tem lá o estudo da Gênesis, o Levítico, e para quem tiver interesse é bem interessante, porque ele traz todo um conhecimento a respeito de como a Bíblia foi escrita, como ela reflete os costumes do povo judeu, né? Ele traz uma compreensão para a gente do que é que envolviam aqueles escritos. Então, ajuda também a gente a romper um pouco a barreira da linguagem. E aí, então, vamos falar um pouquinho a respeito desses mais conhecidos, né? Isaías teve o ministério dele durante cerca de 40 anos, a partir de 740 a.C., tá? Ele traz uma mensagem muito marcada, assim, pela guerra. Ele fala das guerras, das catástrofes, da ruína de determinadas cidades, né? Como a Síria, Babilônia, Damasco. E aí, a gente olhando para trás, né? Isaías já falava da destruição de Damasco. E há poucos anos atrás a gente viu a cidade completamente destruída, né? Então, assim, as profecias também têm um quê de atemporalidade. Elas falam de processos que ocorrem um pouco depois, como a destruição de Jerusalém, que é citada, né? Que foi em 70 anos depois de Cristo, mas também fala de outras coisas recorrentes. A senhora falou? Qual que era a nacionalidade de Isaías? Ele era judeu também? No nosso, porque Israel foi criado em 1948, né? Mas é daquela região. Todos esses daquela região. Faz ainda predições, e eu achei muito interessante, porque ele cita céus novos e nova terra. Então, para aquelas pessoas que um pouco mais de 200 anos depois iam ver a vinda, né, do Cristo, que traz, né, um novo conceito de terra e de céus, e agora, novamente, nós estamos vivenciando também novas terras e novos céus,
com a questão da transição planetária. Então, vocês estão notando essa temporalidade da mensagem, né, do profeta? É bem interessante. Jeremias também teve um ministério de cerca de 40 anos, 626 a.C. de Cristo, e tem um autor que fala que o profeta Jeremias não era um alienado do cotidiano. Ele fazia do cotidiano o local preferencial do encontro com Deus. E, na verdade, para ele, a construção de um melhor relacionamento com Deus passava pela maneira como as pessoas se relacionavam umas com as outras. Quer dizer, totalmente atual, né? Que a gente estuda aqui, que para ir a Deus não tem como eu ir sozinha, né? Eu consigo somente apreender as coisas, as virtudes e aquilo que eu preciso para o meu engrandecimento e crescimento espiritual no relacionamento com a outra pessoa, na inter-relação com o outro. Tá? Ele relaciona muito causa e efeito, ele fala de ídolos, da destruição de Israel, de Judá. E Jeremias escreveu o livro Lamentações. Esses livros dos profetas, eles têm muitos capítulos. Isaías tem 66, Jeremias tem 52, Lamentações é um livro separado, vem logo depois de Jeremias, só tem 5 capítulos, fala sobre a destruição de Jerusalém. E para quem se interessar um pouco a respeito da história, né, dos judeus e tudo, Moacir Scliar é um escritor do Rio Grande do Sul, que traz muita coisa, ele traz a história do judaísmo, é uma leitura assim fácil e é muito interessante. E o livro Lamentações tem um título muito apropriado, porque quando a gente lê e conhece um pouco da história do povo judeu, da diáspora, tudo que eles viveram, dá vontade de chorar no final. Então é muito interessante esse livro que ele escreve. E Ezequiel também fala de Jerusalém, conta histórias, parábolas, fala também da destruição de certas cidades, e tem 48 capítulos. E quem que é esse? Daniel, por quê? Na cova dos leões. Alguém sabe falar a respeito da história? Daniel? Hã? Não? Começou a falar. Havia uns príncipes da região que interessante que o livro de Daniel ele é diferente dos outros. Os outros a gente vai falando, vai lendo a respeito de como eles receberam o dom, nós vamos ver aqui. E Daniel não tem muito essa descrição não. Ele fala mais a respeito de como ele interpretava os sonhos, como ele tinha visões e ele interpretava os sonhos do rei Nabucodonosor, que todo mundo já estudou na história. E os príncipes lá daquela região tinham ciúmes de Daniel, porque o rei, que não é o Nabucodonosor, é outro rei, queria muito a ele, assim, tinha muita simpatia por ele, admirava a fé. Daniel possuía uma fé muito grande, então esse rei admirava muito a fé de Daniel. E os príncipes da região fizeram lá um conluio para dar um jeito no Daniel. E aí eles fizeram um rei fazer um édito, que seria o nosso decreto presidencial, falando que durante 30 dias ninguém poderia fazer orações a nenhum dos deuses, nenhum. E Daniel, lá com o seu Deus, rezava 3 vezes por dia, cumpria toda a lei da época, mas rezava 3 vezes por dia. E os príncipes foram lá visitar Daniel. E aí, viram ele rezando, foram lá contar pro rei. Ninguém assiste novela, né, gente? Que é igual? Rei, o Daniel tá lá rezando. E você baixou um édito, agora tem que cumprir, porque não pode ser desfeito, porque foi você que fez e assinou. E quem descumprisse iria para a cova dos leões. Aí ele foi lá, pegou Daniel,
colocou na cova dos leões. Mas falou para Daniel rezar. Eu fiz reza pro seu Deus aí. E julgou ele lá. E aí, era uma noite, por uma noite. Então, o rei preocupado disse que não quis nem música no palácio naquela noite, de tão preocupado que ele ficou com Daniel. E aí, o rei chegou lá na porta, lá na boca lá da cova dos leões, e falou assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? E ficou escutando. Será que alguém vai falar alguma coisa? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E aí o rei vai lá fazer outras coisas com os outros, vocês vão lá ver. Então tem essa história, né, do Daniel, da cova dos leões e tudo. E ele fala muito da revelação dos sonhos, né, mas ele também traz sobre a guerra, os últimos dias e a vinda do Messias. Mas quem é que constituía o profeta? Quem é que dava à pessoa, ao indivíduo, a condição de ser profeta? É um dom espiritual. Um dom espiritual. Era e era. O cara nascia com isso. É um dom de Deus. Nascia para ter a encarnação com esse dom. Ok. Você está falando de uma perspectiva moderna, tá? Porque, pelos estudos que a gente tem, a gente sabe, né, das vidas pretéritas, a pessoa já vinha, então, né, com aquela missão. Na Bíblia diz que quem constituía a pessoa, o indivíduo como profeta, era o próprio Deus, tá? Então... E é a mesma coisa. Então, nós temos, por exemplo, Isaías. Isaías teve um sonho, tá? Com vários anjos. E a gente vai encontrar no capítulo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, uma pinça. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E aí fala, então você vai adiante para passar a minha mensagem, falar a respeito de mim. Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. Jeremias era novinho, se tornou novinho. E antes que saísses da madre, da mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então é interessante porque parece uma coisa quase assim material, né? A visão que eles têm, o relato que eles têm de Deus realmente tocando na boca deles, para que eles se tornassem porta-voz, né, de Deus nas suas regiões. Ezequiel também teve uma visão de anjos, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Vai, entra na casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras. Ezequiel teve uma visão de um rolo, como se fosse um livro enrolado, onde estava escrito na frente e atrás. E Deus mandou ele abrir a boca, e ele abriu a boca e Deus colocou esse rolo na boca dele para que ele comesse. E ele fala
que sentiu um gosto de mel na boca ao sorver aquele rolo. E a partir daí ele está constituído, né, da palavra de Deus. Daniel. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel, no livro de Daniel, não traz esse relato de como ele foi constituído profeta, mas já vai direto assim para as ações de Daniel. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. O que é mais marcante no livro de Daniel é realmente a fé que ele tem. As situações que aparecem para ele, que são complexas, e ele, por causa da sua fé, da confiança que ele tem em Deus, ele resolve aquela situação. O Nabucodonosor escolheu lá algumas pessoas para levar para o Egito. E entre deles estava Daniel e alguns companheiros. E assim que eles chegaram, era para eles comerem, mas eles eram bem tratados, eles eram cativos, mas eram bem tratados. E eles iam comer daquela mesma comida do rei. E aí Daniel falou assim: nós não podemos comer dessa comida, porque não é a comida nossa que o nosso Deus permite que a gente coma. E o empregado que foi lá levar falou assim: mas se você não comer, eu estou perdido, porque o rei vai me acabar comigo. Aí ele falou assim: não, então vamos fazer o seguinte: você não dá essa comida para nós, e daqui a 7 dias você vai ver que nós estaremos com mais força e vigor e saúde do que esses aí que você vai distribuir a comida. E assim se passou 7 dias e o empregado omitiu, né, essa informação. E no final de 7 dias de jejum, oração, foi constatado que eles estavam com uma situação de saúde melhor do que aqueles outros que estavam sendo alimentados com aquela outra comida. Vocês estão entendendo? São sempre assim situações práticas, igual essa da Cova dos Leões, situações assim vividas que ele traz no seu relato, dando esse testemunho de Deus, do poder de Deus, de como é importante você manter a sua fé em Deus. Tá? Bom, e quem é que dá o respaldo aos profetas? Quem é que fala assim: não, esse cara aí é profeta mesmo? Quem ouve? Quando a gente recebe uma mensagem aqui, quem é que dá respaldo à mensagem? Quem vai dar? Fala baixinho aí. Somos nós. Então quem dá o respaldo aos profetas, por exemplo, da antiguidade, é o povo que está ali escutando aquela mensagem, tá? E isso está registrado também na Bíblia. Então tem lá, por exemplo: disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Isso é uma indicação de que era muito comum a consulta aos profetas naquela época, né? Será que aqui não tem algum profeta para a gente poder consultar? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Quer dizer, aqui o narrador está falando de uma outra pessoa, né, que tinha uma conduta, né, condenável, e ele fala: nem se humilhou perante o profeta Jeremias. Então, a gente verifica a importância que os profetas tinham, né, naquela época. E reconhecidamente falava da parte do Senhor. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Isso também está no livro de Samuel. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aí tem uma coisa interessante,
que é colocar a condição do profeta como servo de Deus. Ele conscientemente sabia a quem ele estava servindo e qual era a importância da sua preleção, né? Da sua mensagem, dos locais que ele ia, das pessoas para quem ele ia falar. Então existe uma consciência da responsabilidade dessa mensagem. E quem são os profetas, então, na atualidade, que a gente já começou a mencionar? Luciana já começou a mencionar. Quem seriam os profetas da nossa atualidade? Dentro desses conceitos, assim, de trazer a mensagem. Você está falando sobre os profetas, assim, e para mim é sempre difícil me deslocar tanto tempo, né, falando de anos mesmo, mas tentando trazer um pouco assim para hoje. Pelo que você falou, os profetas são homens mais espiritualizados, que têm um contato direto com Deus, que têm essa fé exacerbada, que têm uma bondade, que têm algumas coisas, digamos, de uma certa limpeza do ego, né? Nesse sentido, então, todo mundo que consegue fazer essa aproximação pode se tornar um profeta de si mesmo, né? Não necessariamente para falar para as outras pessoas. Mas, nesse sentido, qualquer um de nós, então, pode chegar a ser um profeta, ou não? Sim. Porque se a gente for verificar o conceito com o qual nós estamos trabalhando, que é aquela pessoa que vem trazer uma instrução da parte de Deus, todos nós podemos estar neste caminho, sim. Quando eu fui fazer o estudo e que eu cheguei assim, bom, agora eu vou falar dos profetas da atualidade. Eu pensei muito em Joana de Ângeles, né? Por quê? Joana de Ângeles é um espírito que vem trazer para nós suas mensagens, né? Mensagens que têm uma significação elevada, moral, né? Porque o profeta é uma pessoa que já alcançou determinadas virtudes, né? Inclusive para receber por inspiração aquela mensagem que ele vai passar. Então, eu pensei em Joana de Ângeles, por exemplo, né? Porque ela traz mensagens para o nosso crescimento espiritual. Ela se faz, como o Hipólito falou, médium entre uma instância elevada e nós, que seríamos, né, o público. Então, ela também pode se constituir, por exemplo, num profeta. Oi? O Chico, né, que traz lições para a gente também desse caminho da elevação interior, né? Alguns espíritos, por exemplo, se a gente for falar a respeito de predições, por exemplo, né? Emmanuel, né? Que muitas vezes vai falar, o próprio André Luiz, Trigueirinho, né? Que o André Luiz, por exemplo, no livro que ele fez com Samuel, acho que é Samuel, em que ele fala a respeito dessa transição e que fala também dessa previsão da nova Terra, né, do planeta de regeneração, tá? Então, o que é importante para a gente é avaliar a mensagem, para a gente poder avaliar essa questão da profecia, né? O Pedro Valde também é considerado? Claro, é. Sim. Sim, por que não? São Germano. É como eu te falei, eu, por exemplo, não tenho um estudo aprofundado, nem no São Germano, nem no Pedro Valde, o Gilberto tem, né, Gilberto? Pode razoavelmente. Pois é.
Você acha que ele poderia ser considerado? Sim, com certeza. Certo. Porque ele é considerado como continuador. Então, profetas na atualidade, qualquer pessoa que se invista das características do profeta, tá? Pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus, todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pronto. Definido. A gente só precisa ter um pouco de cuidado em relação a essa questão de prediz acontecimentos por inspiração de Deus, tá? Porque nós, encarnados, ficamos muito dependentes de materialidades. Por exemplo, 2019 vai acontecer isso, isso e isso. 2057 vai acontecer aquilo, aquilo, aquilo. Cuidado, as coisas são fluidas. As coisas acontecem, às vezes a gente tem uma previsão em torno de uma data, em função de todo um movimento da humanidade encarnada. Se aquele movimento se configura, aquela predição pode ocorrer. Se ela não se configura, as coisas podem ocorrer de outra forma, né? Por exemplo, nós já sabemos que o planeta está caminhando para ser um planeta de regeneração. Ok, mas ficar trabalhando com datas, então a partir de hoje ele é de regeneração. Não acontece assim. Até porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Não é igual ao nosso. O nosso Então, tempo da materialidade é diferente. Daí a preocupação que você está falando, muito bem, quer dizer, não se apegar a datas, porque o tempo lá é outro. O tempo é Então, quando se diz 2019, tudo relativo. A gente vivia muito nos anos 90, quando chegar 2000, tudo vai mudar, vai ter um bug, vai ter isso, vai ter aquilo. E nós passamos de uma noite para a outra normalmente. Essa rigorosidade sobre as coisas também é muito material, né? A gente tem que sempre lembrar disso. As coisas, quando a gente pensa por uma materialidade mais diluída, isso também se dissolve. Exatamente. O que é importante a gente notar em relação a essas questões desses novos tempos é a gente notar os sinais. É como as coisas estão mudando. Não assim, se hoje é dia 18, entende? Mas é como as coisas estão mudando. E principalmente, eu tenho que olhar para o meu umbigo. Eu tenho que ver como eu estou mudando. Eu olhar para trás e ver se eu já consegui mudar alguma coisa em mim mesmo nesta minha jornada atual. E os falsos profetas? E os falsos profetas? Quem são então os falsos profetas? Faz tempo que João lá na época de Jesus já falava, não acrediteis em todos, porque viram muito dizendo que eu sou Cristo e não tem nada a ver, já era um falso profeta naquela época. Agora então está cheio deles. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente: em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos Se proclamam profetas. bispos, se proclamam. Então, a gente tem que avaliar que em todos os tempos nós tivemos homens que, por causa desse falso poder, né, de quererem ter um poder, uma ascendência sobre as outras pessoas, que fazem até hoje predições, que se dizem, né, em nome deste ou daquele, que inclusive no nosso meio espiritualista, né, vem
portando um nome de um espírito já com uma certa elevação, de um espírito que já tem um crescimento espiritual consolidado, e a pessoa fala em nome daquele espírito. Então são falsos profetas. E homens encarnados também, né? Pessoas que, por causa dos seus interesses, falam numa pretendida missão divina. E à medida que as coisas vão apertando no plano material, mais dessas pessoas nós vamos encontrando. A questão é, eu posso ser um falso profeta? E na antiguidade, já havia falsos profetas? Nós vamos trazer também, né, menções, inclusive na Bíblia, por exemplo, em Jeremias. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Então Jeremias já vem trazer a respeito dos falsos profetas. Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. E aí, quando eu li aqui, e que nada viram, eu lembrei que quando eu tinha assim, uns 15 anos, eu arrumei uma coleguinha para a gente ir numa cartomante. Aí profetizou. É claro que eu queria saber como é que ia ser minha vida, né, gente? 15 anos está muito cedo. Casar com quem, né, Patrícia? Bom, pelo menos saber que eu tinha um amor na minha vida, né? Aí ela foi falando. E à medida que ela foi falando, eu fui tendo as reações nos meus olhos. Claro, né? 15 anos, você vai viajar, vai estar próximo essa viagem, né? Tem alguém na sua vida. De ninguém, gente. Vai aparecer, né? Ou seja, depois eu fui estudar o espiritismo, né? Algumas pessoas que utilizam desta condição, elas conseguem visualizar mesmo a sua aura e aquilo que você projeta. Porque os nossos pensamentos, como foi dito uma semana atrás ou duas... É Juranda, próxima, quarta-feira passada. Quarta-feira passada, né, dos pensantes, nós vamos projetando aquilo e vai ficando tudo aqui, ó, igual uma árvorezinha assim, ó. Então, a pessoa que é médium vidente, ela vai lendo e vai te falando, e você vai confirmando com o brilho dos olhos. Então, muitas vezes, né, esses falsos profetas, sei lá, nada viram em termos assim, materiais, mas a pessoa no plano espiritual, ela está vendo e lendo, exatamente lendo você, que está ali. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Então nós temos aí essas exortações, né, da antiguidade. E na época de Jesus, o Lázaro já adiantou ali para a gente, né, os profetas na época de Jesus. João traz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É interessante que quando as coisas vão começando a apertar aqui no nosso mundo material, os falsos profetas também vão aparecendo, né? Porque vão criando mais ilusões, né? E angariando o coração daquelas pessoas que às vezes estão ali numa situação até de desespero. Marcos traz: porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mateus
Mateus, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então tudo isso a gente pode trazer também, né, para os nossos dias, para a nossa atualidade, tá? Bom, antigamente o meio de comunicação do profeta era basicamente a palavra falada. O profeta caminhava, ia aos lugares, né, fazia suas profecias. E hoje, como que o profeta poderia fazer, faz a divulgação da sua mensagem? Internet, televisão, Redes sociais. Hoje eles ficariam vivos. Ficariam vivos. Ficariam? Iam ter perseguidor para tudo quanto é lado. Então, gente, hoje os nossos meios de comunicação facilitam, né, esse canal, né, essa forma de trazer a mensagem. Porque hoje, se eu sou um profeta ou falso profeta, eu posso distribuir a minha mensagem de várias formas. E as pessoas estão ávidas por lerem as minhas mensagens. Não importa se são verdades, se são mentiras, se são criadas, as pessoas estão famintas. Então nós temos os meios de comunicação. Uma pessoa fazendo uma palestra, ou na Praça 7, ou numa esquina falando para as pessoas, ou eu, né, falando até num grupo como esse, tá? O Facebook, onde eu vou postar alguma coisa, né? O WhatsApp, tá? A minha família, né? Por quê? Porque na minha família eu vou passar determinados valores e esses valores, principalmente os mais jovens, as crianças, eles vão carregar como verdade. Então eu sou também um profeta no meio dali, daquele público, tá? Eu posso ser um falso profeta quando eu aponto o meu dedo para o meu vizinho, falando mal dele junto à minha família, né? Recriminando a forma como ele vive a vida dele, tá? Tudo isso eu estou transmitindo valores. E também nos relacionamentos, né? No colega, no trabalho, nos grupos em que eu transito, tudo isso me traz a oportunidade de ser profeta ou não. Então, cabe também a mim essa responsabilidade de verificar qual é a mensagem que eu estou passando para as pessoas com as quais eu convivo, tá? Lembrando que, como eu mencionei num dos livros do André Luiz, nós temos o relato de um espírito que já desencarnou. Ele aqui na Terra, enquanto encarnado, ele foi um escritor. E ele criava personagens com atitudes muito libidinosas, muito em torno do sexo desvairado, enfim. E as pessoas que eram as suas leitoras e leitores, muitas vezes enveredavam por caminhos através daquele fio da narrativa. Então, quando ele desencarna, ele tem sérios problemas com esses espíritos que estão aguardando ele para fazer uma cobrança, que ele tinha colocado algumas coisas nos livros e as pessoas iam ali atrás daquela narrativa e acabaram cometendo determinadas atitudes. Ora, mas o indivíduo não tem responsabilidade pessoal? Tem. Mas eu também tenho responsabilidade sobre a pessoa a qual eu influencio. Então, se eu influencio a Cissa para o mal, e ela pega aquela corda e vai nesse caminho, eu tenho uma parte de responsabilidade sobre o que ela faz, porque fui eu que incentivei. Ela tem responsabilidade sobre as suas próprias ações, e eu tenho a minha responsabilidade sobre a minha influência. Tá? Então, a importância do que a gente tem visto em vários artigos, inclusive de revista e tudo,
sobre a responsabilidade de utilização das redes é algo muito sério e que precisa ser realmente pensado. E como é que eu posso distinguir, então, os falsos profetas? Pelos frutos. Ô menino, você leu meu estudo? Não, que Jesus falou isso. Pelos frutos os conhecereis. Pelos Isso aí, frutos é que a árvore, gente pelos frutos. conhece a árvore. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore má